Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Nanda, sou vestibulanda de medicina e hoje eu vim fazer um resumíssimo, um resumo muito legal sobre o livro Não Me Abandone Jamais, que é o livro da redação da UERJ de 2023. Então é para salvar todos vocês agora nessa hora, reta final. Eu vou fazer um resumo assim daqueles para você com certeza tirar 10 na redação, hein? Com esse vídeo é pra deixar vocês a par de tudo que acontece no livro, vão ter muitos spoilers. Então, se você não vai fazer o ERJ, não lê o livro e ainda quer ler, quer ter aquele mistério, então não veja esse vídeo, hein? Esse vídeo não é pra você. Já vou começar falando pra vocês como é o livro. O livro se passa na visão da Kate, que é uma mulher de 31 anos, nos anos 70. O livro ele vem e vai na infância dela, conta a infância dela, ela mesma conta a infância dela, depois ela volta nos dias atuais. E nos dias atuais dela, ela é uma cuidadora. Bom, vamos começar a entender. O grande mistério do livro é porque existe a Kate. Década de 70, muitas doenças existem, câncer, doenças que seriam fatais. E aí grandes cientistas, eles inventam clones, eles criam clones. E o que esses clones fazem? Eles são criados somente para doarem órgãos vitais para essas pessoas de origem. Aí vem o termo doadores. E o cuidador, que ela cuida das pessoas que estão doando os órgãos vitais. Então, para vocês terem uma noção de quão vital é, tipo assim, eles não doam um rim, assim, um pedaço do fígado, não. Eles são realmente doadores de órgãos vitais, que na primeira cirurgia alguns acabam falecendo. Então é na primeira, na segunda, eles já estão, tipo assim, quase no fim da sua vida. Quando as pessoas chegam na quarta doação, elas já têm quase certeza que essa pessoa não vai sobreviver. Então elas realmente só têm um único objetivo: é doar órgão e morrer. Eles sabem exatamente o que vai acontecer com eles. E é só por esse motivo que eles foram criados. Então, só por esse motivo que eles nasceram, viveram. E é isso, também é um pouco da vida, que eu acho que é o que o livro quer trazer, né? Saber viver sabendo que já tem um ponto final. E isso já é um dos possíveis temas da UERJ desse ano. É viver sabendo que tem um ponto final. Isso é bom ou ruim? Então, voltando um pouquinho para entender a história do clone. Esses clones, eles vivem excluídos do mundo. Eles vivem em internatos, uma espécie de internato, são escolas. A Kate conta sobre o internato na qual ela viveu, que era diferente dos outros internatos, na qual os outros clones do mundo inteiro viviam. O internato dela, ela contava com uma diretora e uma espécie de madame, que era assim que era chamado por Kate e os clones que lá viviam. A madame e essa diretora, que era Miss Emily, elas são pessoas originais, pessoas reais, que não são clones. E elas faziam parte de movimentos aqui no mundo exterior que achavam que era injusta a forma na qual os clones eram obrigados a viver. Então, por isso elas criaram o internato, que era o internato de Rauschen. Vai estar escrito aqui, porque infelizmente eu não sei falar essa palavra. Qual era o diferencial do internato? O internato, eles tinham uma grande admiração por obras de arte. Então, todas as crianças, desde pequenos, eram quase obrigados a fazerem artes o ano todo. Então, eles faziam artes de janeiro a dezembro. E aí, eles não sabiam exatamente o motivo pelo qual eles tinham que fazer tantas obras de arte. Mas lá dentro eles tinham uma possível ideia. No fim do livro é explicado por que eles faziam obras de arte. Porque obras de arte, a pintura, os desenhos, as músicas, os poemas, eles são janelas para as nossas almas. E aí essa diretora, a Miss Emily e a Madame, elas tinham a ideia que já que a arte é uma janela para a alma, então fazer com que os alunos, que são os clones, fizessem artes, eles mostrariam para o mundo, para o nosso mundo, para o mundo exterior, que eles eram sim pessoas, que eles tinham sim alma e que eles mereciam sim direitos de viverem confortável, de saberem os seus direitos, de terem vida e essas coisas, sabe? Então é uma ideia muito legal, mas que os outros internatos não tinham. Só que, como que isso era abordado, né, dentro do internato, dentro da escola?
não era abordado. As crianças praticamente viviam nas escuras, assim, elas não sabiam exatamente por que elas estavam fazendo obras de arte, elas não sabiam para onde iam as obras de arte, porque sempre eles levavam para uma espécie de galeria que os alunos chamavam, que era quando as diretoras elas levavam para o mundo exterior para que as pessoas pudessem ter empatia, né, com aquelas crianças. Mas eles não sabiam o motivo, eles não sabiam o que ia acontecer no final da vida deles, eles não sabiam direito. As coisas eram mal contadas, mas é como disse no livro, eu não contei mentiras, eu só não disse a total verdade. E é exatamente isso que eles faziam. Eles faziam todos serem muito saudáveis, eles não podiam comer mal, eles comiam muito bem, eles tinham que praticar exercício, e as artes, aflorar essa ideia mais lúdica, né? São brincadeiras mais lúdicas, que era para aflorar essa personalidade deles, para mostrar que eles tinham alma, para tentar ganhar a empatia das pessoas de fora. Mas, no final do livro, elas explicam que isso não foi possível. Eles não conseguiram. E o internato acabou fechando depois de alguns anos, quando a Kate já é adulta, com 31 anos, já na fase dela atual. O internato fecha porque eles não conseguiram fazer com que as pessoas conseguissem ter empatia. Porque a empatia, nesse mundo em que eles vivem, a empatia queria dizer que eles iam ter que tirar deles mesmo, porque aqueles órgãos iam para eles. Então eles tinham que ter empatia com alguém que pudesse salvar, entre muitas aspas, né, a vida deles. Então, né, nada mais do que como o grande egoísmo do nosso mundo. E aí eles terminaram com o internato e deixaram os clones sendo apenas clones mesmo, tratando eles com menos direitos, menos dignidade. E aí, sobre essa situação, vou ler um parágrafo aqui para vocês. Esse parágrafo inteiro aqui, ele conta um dos motivos pela qual acabaram existindo os clones. Depois da guerra, no início dos anos 50, quando a ciência avançava muito rapidamente e as descobertas sucediam o ritmo vertiginoso, não sobrava muito tempo para fazer uma avaliação, para fazer as perguntas sensatas. De repente, lá estavam todas aquelas novas possibilidades à disposição. Todas aquelas novas formas de cura para tantas doenças até então incuráveis. E foi nisso que o mundo mais reparou. Era o que o mundo mais queria. E durante muito tempo, as pessoas preferiam acreditar que esses órgãos surgiam do nada, ou no máximo que cresciam uma espécie de vácuo. Sim, havia um debate. Mas até o cidadão comum se preocupar com os alunos, até chegar a considerar a forma como eram criados, e se realmente seriam trazidos à luz, bem, até lá já era tarde demais. Não havia como reverter o processo. Como é que você pode pedir ao mundo que passou a olhar o câncer como uma moléstia curável? Como você pode pedir ao mundo desses que recolha essa cura, que volte aos dias de treva? Não havia mais volta. Por mais desconfortável que as pessoas se sentissem a respeito da existência dos alunos, que são os clones, a preocupação suprema delas era os filhos, os cônjuges, os pais e os amigos não morressem de câncer, de esclerose, de doenças do coração. Por esse motivo, durante algum tempo, vocês foram mantidos nas sombras, e as pessoas faziam o possível para não pensar no assunto. Quando pensavam, tentavam se convencer de que vocês não eram de fato como nós, que eram menos humanos, de modo que não tinham importância. E aí, a situação permaneceu até o movimento. Mas será que vocês percebem o que estávamos lutando? Eis o mundo, precisando de alunos para doar. Enquanto fosse esse o caso, sempre haveria alguma barreira impedindo que o mundo visse vocês como seres humanos de verdade. Bom, então, já conseguindo absorver toda essa situação da distopia que eles vivem, vamos para a história em si. A história é narrada pela Kate, que é uma cuidadora de 31 anos, nos anos 70. E aí ela conta sobre a infância dela naquele internato com os amigos, dois amigos principais, o Tommy e a Ruth. A Kate, ela conta sobre a história dela, sobre como era viver lá dentro, sem ter família. Então, conta bastante sobre solidão. Mas, por um lado, também, como eu já tinha falado, o internato deles era um internato que tentava trazer bastante desses direitos humanos para eles, coisa que os outros internatos não tinham. Eles eram tratados como objetos, né?
então ela foi tratada como humana. Então ela conseguiu desenvolver muitas emoções e realmente você, como leitor, não tem como dizer que ela não é uma pessoa digna de escolher o próprio futuro. Ela tem 2 amigos, né? O Tommy e a Ruth. E aí eles são amigos desde pequenininhos. A Ruth é uma das melhores amigas dela. E aí conta a história deles 3. O Tommy e a Ruth, quando eles eram pequenos, eles formaram um casal. Então eles ficaram de namoro até depois do internato. E aí essa parte eu acabei não contando, né? Porque ela, na verdade, ela não é muito útil, só para vocês entenderem mesmo a história dela. Depois do internato, eles iam para uma casa. E aí eles tinham... O internato acho que acabava com 17 anos, se não me engano. Então eles vão para uma casa e eles podem ficar entre 3 anos nessa casa. Mas eles podem se inscrever para ser cuidador antes do tempo. Muitos deles eram cuidadores antes de serem doadores. Os doadores, eles eram chamados, né? Então eles realmente estavam lá somente quando a pessoa original deles passasse por algum problema. Então eles eram chamados e aí chamados para doar seus órgãos. E aí, depois do internato, nessa casa, ainda viviam Ruth, Tommy e Kate. E outros alunos de outros internatos que sempre diziam como eles eram sortudos por terem participado daquele específico internato, por tudo aquilo que eu já havia falado, dos direitos. E a Ruth e o Tommy, eles eram ainda um casal. Porém, desde pequenininho, a Kate e o Tommy tinham uma afinidade muito grande, que eu estava torcendo para eles serem um casal desde o começo. Não entendi nada com a Ruth, que fez casal com ele. Então eu já imaginava que essa história viria mais pra frente. E aí essa Ruth, ela era uma pessoa bem mandona, ela era aquela típica líder de grupo, chatinha, mandona, mentirosa. Ela criava muitas mentiras para aparecer à frente das outras pessoas. A Kate, ela já tava assim, de saco cheio disso. E também acredito que ver o Tommy com ela, com a Ruth fazendo esse tipo de coisa com o Tommy, ela cansou e se inscreveu antecipadamente para ser cuidadora. Então ela saiu de lá. E aí eles perderam contato. Quando ela chegou à época do livro, já viam 7 anos, mais de 7 anos, que eles não se viam. E ela descobriu que a Ruth, quando ela ainda é cuidadora, ela era uma das melhores cuidadoras. E por isso, ela conseguia pedir certas pessoas específicas para ser cuidadora. E quando ela descobriu que a Ruth já tinha feito a sua primeira doação e virou doadora, ela pediu para ser cuidadora da Ruth. Então elas se reencontraram, conversaram bastante, mas sempre tinha aquela rivalidadezinha e aquela mágoa, porque realmente quando ela se inscreveu no internato, ela saiu meio brigada com a Ruth. Então ainda tinha aquilo, sabe? E também o negócio dela ser apaixonada pelo Tommy, então ela não engoliu aquilo. E aí acontece uma coisa no livro, um barco aparece e a Ruth quer ver. Só que o barco era no caminho do hospital do Tommy. E o Tommy, ele já estava sendo doador também. Eu acredito que ele estava na segunda doação dele. E aí eles foram buscar o Tommy e eles viram o Tommy pela primeira vez. Nesse barco, depois, a Ruth começou uma conversa que eles precisavam assumir o namoro deles, assumir essa paixão deles e que eles precisavam viver os últimos dias. Na época que eles ainda eram adolescentes, tinha um boato que pessoas apaixonadas podiam pedir 3 anos de adiação das doações. Mas o Tommy já tinha doado 2 órgãos, então já estava na segunda doação dele. Então eles não tinham certeza disso e nem sabiam se essa história era realmente real. E aí a Ruth disse que eles tinham que conversar com a madame para saber sobre esse adiamento. Então foi isso que ela disse, basicamente. Ela falou para eles ficarem juntos e com isso ela conseguiu recuperar a amizade dela com a Kate. O Tommy e a Kate já achavam que era tarde demais. Porém, a Ruth conseguiu recuperar a amizade com a amiga dela. E quando ela estava indo para sua segunda doação, ela faleceu. Ela concluiu. Eles chamam, quando uma pessoa morre, que ela tinha concluído. Mas ela faleceu na segunda doação. E aí, depois de 1 ano, a Kate finalmente resolve encontrar Tommy. E aí ela encontra, eles ficam juntos. Porém, ele é um doador. E ele vai para a terceira doação. E aí eles resolvem ir atrás da madame. Quando eles vão atrás da madame, ela conta tudo aquilo que eu contei no começo do vídeo.
E aí eles descobrem bastante sobre a galeria, sobre as obras de arte, sobre os movimentos, sobre o exterior, sobre exatamente tudo, porque até então, com 32 anos, ela ainda não sabia dessas coisas. E também descobrem que aquele boato de que eles poderiam adiar 3 anos para ficarem juntos também era mentira, que eles não conseguiam fazer tal coisa. E aí tem aquele negócio já com 32 anos nessa vida, e eles realmente não tinham ainda noção do que se passava no exterior. Eles não sabiam exatamente o motivo pela qual eles estavam lá. Eles só sabiam o que eles tinham que fazer. E eles acabavam aceitando, né? Porque não teve nenhum movimento deles, apenas do mundo exterior. Aí não conta direito por que não teve nenhum movimento deles, porque eles eram tão obedientes. A história acaba depois da 4ª doação, o Tommy conclui, e aí a Kate curte os seus últimos dias sendo cuidadora, porque ela finalmente ia ser doadora. Para eles, o sentimento de concluir era de luto, só que também de alívio. Eles sabiam já, né, desde pequenos, eles não sabiam exatamente o motivo. Por isso tem o negócio da mentira, de como, de porquê, de meias verdades, mas eles já tinham uma ideia. E parece que eles sabiam, sabe? No fundo parece que eles sabiam, porque eles conviviam com isso com muita tranquilidade desde o começo do livro. Desde o começo da infância deles, eles viviam com essa ideia de não saber direito, de mesmo algumas professoras dando algumas dicas, eles levavam isso com muita tranquilidade. Então, de alguma forma, eles deveriam saber na cabeça deles, porque eles eram muito obedientes e muito tranquilos, porque sabemos que se isso algum dia acontecer aqui, ia ter uma reviravolta, né, no mundo. Então, para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito você nessa prova da UERJ. Então assiste tudo com muita tranquilidade. Para ajudar você agora, eu vou dar a minha opinião sobre os possíveis temas que podem ser. Bom, os meus possíveis temas seriam sobre mentiras, sobre o que é a meia-verdade. Meia-verdade deixa de ser uma mentira? Eu acho que foi um ponto essencial, assim, no livro inteiro. Porque o livro inteiro se move dentro de uma meia-verdade. Então eu acho que é um dos pontos principais, mas a gente sabe que a UERJ às vezes não é tão direta assim. E também tem uma baixa chance de ser verdade, porque a última redação da UERJ acabou sendo sobre verdade também. E também tem o ponto das doações de órgão. Eu imaginaria que poderia ser alguma coisa relacionada. Salvar vidas e matar algumas seria possível? Algo assim, algo relacionado com criar clones para doar órgãos para salvar outras vidas. Isso seria justo? Ou isso seria humano? Então tem esse ponto aí também. E aí, para concluir, eu posso deixar alguns temas aqui embaixo que eu pesquisei na internet de sites famosos no mundo dos estudos, para que vocês tenham uma ideia também do que passa na mente desses professores, que com certeza vai ter alguma coisa, sabe? Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenha ajudado muito você, porque eu montei esse roteiro com todo o carinho possível. Eu te desejo muita boa sorte nessa prova, que você consiga fazer com muita clareza, tranquilidade, e pense bastante sobre esse resumo, porque eu tenho certeza que vai ajudar você de alguma forma. Então é isso. Não esquece de seguir o meu Instagram, Nanda Medicina. Curte o vídeo, me segue aqui no YouTube. É o meu primeiro vídeo e eu espero que de muitos. Eu quis realmente postar esse vídeo agora, às pressas, para que eu pudesse ajudar alguém aí do outro lado. Então é isso. Um beijo. Tchau!